Dr. Bruno, que é juiz titular da Terceira Vara Criminal daqui de Santana do Ipanema. Dr. Bruno, satisfação em tê-lo aqui no Liberdade de Expressão, na Rádio Milênio. Bom dia. E o que representa esta data, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes? Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo bem, doutor Bruno. Como vai? Tudo certo? Tudo certo. Prazer em tê-lo aqui no Liberdade de Expressão. O prazer é todo meu. Queria agradecer o convite aqui da Rádio Milênio em participar do seu programa, cumprimentando também todos os sertanejos que nos escutam, né? E entrando no tema, né? O dia 18 de maio foi instituído como o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual e ao Abuso Infantil, né? Dando início ao que chamamos de Maio Laranja. Esse dia ele foi instituído em homenagem a uma jovem criança, né, de 8 anos, uma menininha que morava no Espírito Santo, e lá no ano de 1973 ela foi sequestrada e depois de alguns dias os pais encontraram, né, o corpo dela já assassinada e verificaram marcas de abuso sexual, né? Então o que aconteceu foi que de fato ela foi violentada sexualmente, né, por alguns agressores, e esse dia foi instituído em comemoração, né, assim, em homenagem a essa criança, né, de nome Araceli Crespo. E desde então há uma tentativa, né, nacional, em verdade também mundial, de combate aos casos de violência sexual, né, aos jovens, às crianças e adolescentes. Doutor Bruno, o que pode ser feito para evitar a violência infantil no Brasil? Eu sei que é uma pergunta um pouco audaciosa, mas as leis brasileiras, doutor Bruno, elas são, a gente pode qualificá-las como leis infalíveis, leis que levam ao banco dos réus e vai para a prisão o suspeito, o infrator? Sim, Antônio. Veja só, o primeiro passo, né, para combate é a prevenção, seja em qualquer modalidade de delito, o mais importante é prevenir, né? E algumas medidas elas podem ser tomadas, principalmente pelos pais, né, e tutores das crianças, no sentido de educarem. E quais medidas assim são mais efetivas? A primeira delas é conversar abertamente com as crianças, porque ainda é um tabu essa questão sexual, né? Então, alguns pais ainda têm dificuldade de tratar sobre educação sexual com seus filhos e tudo, mas é muito importante um diálogo franco, no sentido, por exemplo, de orientar a criança que há determinadas partes do corpo dela que não podem ser tocadas ou vistas por ninguém, exceto os próprios pais, né? Então, também de que não é possível, né, que alguém se aproxime dela com uma intenção sexual, ou pretendendo tirar uma fotografia mais íntima dela sem que ela autorize. Isso tudo faz parte dessa prevenção, né? Então essa conversa é sempre aberta com os filhos, é muito importante. E também é preciso observar, né, o comportamento da criança. Então, se ela passa a apresentar atitudes agressivas, um comportamento agressivo, às vezes nós pegamos, assim, na Terceira Vara Criminal, alguns casos até de automutilação, algumas garotas que chegam a se cortar, que tentam efetivamente se suicidar. Então, essas questões, assim, são importantes de serem observadas
pelos pais, e quando evidenciarem qualquer descompasso na educação, problemas escolares, uma atitude mais introspectiva, é preciso que ajam imediatamente, né, que os pais busquem auxílio psicológico ou também conversar com os professores, né? Muitas das vezes, assim, os casos já chegam quando o conselho tutelar toma conhecimento ou quando as crianças e adolescentes recebem algum tipo de palestra na escola ou obtêm informação sobre o que é o abuso sexual, e aí elas se dão conta de que foram vítimas, né, de um abuso sexual. Então, é muito importante também esse processo de conscientização da sociedade sobre o tema. Por isso também que parabenizo a Rádio Milênio, né, por abordar o tema, porque é fundamental, né? É um tema fundamental e de extrema importância, assim, para a sociedade. Doutor Bruno, nós assistimos em muitos eventos, muitas festas, né? Em alguns eventos, na verdade, nas cidades, uma proliferação de menores de idade, que vão sozinhos para esses eventos. Nós vemos muitos menores de idade em várias cidades, inclusive aqui do sertão de Alagoas, nesses eventos com bebidas alcoólicas, em bares, e o pior, em algumas situações até acompanhado dos pais, que parece que viram as costas para os filhos e deixam eles beberem bebidas alcoólicas, ou eles sozinhos em eventos, em shows, e também ingerindo bebidas alcoólicas. Qual a função do Conselho Tutelar nesses eventos que acontecem nas cidades? A gente não vê uma ação. Falta pessoal, ou esse tipo de prevenção de flagrante seria da própria Polícia Militar, que seria a polícia ostensiva? Isso, veja só, você citou o órgão perfeito, né, que é o Conselho Tutelar, que pelo ECA, de fato, é o competente para proteção, né, dos direitos da criança e do adolescente, e que deve ter um contato direto com a sociedade, com o município, receber essas denúncias, né, isso sem prejuízo, de fato, de atuação da Polícia Militar, dos outros órgãos do Ministério Público também. Todos eles devem atuar de uma forma integrada, né, para combater esse tipo de caso em que há realmente uma violação dos direitos da criança e do adolescente. Mas veja, eu penso particularmente assim, Antônio, que essas atitudes, elas repressivas, elas devem ser tomadas num segundo momento, né? A nossa principal preocupação deve ser, de fato, com a prevenção e com a conscientização. Então, esse diálogo com a sociedade, esse processo de informação, né, de tentar abordar o tema nas escolas, de conversar efetivamente com os adolescentes, com as crianças, eu penso ser o passo mais importante para o combate a essas práticas, né, delitivas. E você havia me perguntado sobre a legislação, né, que eu acabei não tratando. Bem, o Código Penal, ele tem um capítulo, né, destinado exclusivamente a tratar sobre esse tema, que chama os crimes contra a liberdade sexual de crianças e adolescentes. E aí uma série de tipos penais, né, que tipos penais são os crimes, né, que tratam, que prevêem uma punição para os violadores, né, para os agressores. Então a gente tem a figura do estupro de vulnerável, que realmente é, digamos assim, o carro-chefe, né, nessas hipóteses de abuso sexual, cuja pena é bem alta, certo, Antônio? A pena é de 8 a 15 anos, em regra. O réu, ele vai responder a esse processo
preso, né? Na maioria dos casos responde em processo preso. Ainda é possível também que ao final do processo seja fixado regime fechado para cumprimento de pena. Há ainda também outros delitos que visam combater, por exemplo, a prostituição infantil, que impedem que uma criança seja usada para satisfazer o desejo sexual de alguém. Então, divulgação também de cena sexual envolvendo criança. Tem uma série de delitos que as penas todas são bem altas, assim. O código, ele realmente é bastante repressivo nesse sentido. E a legislação também adota uma série de medidas que visam proteger a vítima, a criança. Então, ela não é em nenhum momento colocada frente a frente com o agressor não tem a possibilidade de vê-la, a escuta dela não é feita por juiz, promotor, não é feita já por um psicólogo preparado, qualificado para acolher o depoimento dela e evitar uma exposição da intimidade da criança. Então, há uma série de medidas assim que visam resguardar os direitos das vítimas, né, criança e adolescente. Doutor, eu não sei se essa pergunta, nesse momento, a gente pode ter uma resposta, mas o que é que gera tanta violência infantil? Antônio, isso de fato realmente é causa de muito estudo, né? E não se tem uma resposta certa, até porque é um problema global, né? A gente não está, em que pese o Brasil realmente figurar nas primeiras posições aí de violência sexual infantil, mas não é fator exclusivo, né, do nosso país. Então, é difícil, mas a gente pode pensar em algumas respostas, né? A primeira delas realmente seria uma disfunção, né, do agressor, no sentido de que ele sofre de algum problema psiquiátrico e aí tem algo relacionado à pedofilia. Uma segunda questão é a própria vulnerabilidade e inocência da criança, que muitas vezes ela é cooptada, né? Ela acaba sendo levada a essa situação por uma simples ameaça, ou simples troca de um presente, de um dinheiro. Então, isso é algo que a gente observa, né, que muitas vezes acontece. E também a falta mesmo de informação, a falta de educação, porque muitas vezes as pessoas acreditam que a violência sexual é só se efetivamente acontecer, por exemplo, um estupro, que é o fato de haver uma penetração, né, algo nesse sentido, mas não se resume a isso. O fato, por exemplo, de um maior de idade passar a mão nas partes íntimas de uma criança, ou mesmo passar realmente assim, ficar nu na frente dessa criança com o propósito sexual de que ela observe a ele, já configura um delito. Então realmente assim, há uma série de outros casos que já configuram uma violência sexual e que a gente não tem, muitas vezes a sociedade não tem esse conhecimento. Então, todo esse tipo a fotografia da criança nua também, então isso tudo faz parte, né, desse delito. Então, é importante também esse processo de conscientização. Então nós temos leis certas, agora que o grande trabalho que deve ser feito é dentro de casa, os pais fiscalizarem ainda mais seus filhos, não é, no computador, na internet, no celular,
acompanhar e saber aonde está e com quem está o filho, e também nas escolas, né, doutor Bruno? Principalmente também que é a segunda casa de todos nós. Todos nós temos que passar por uma escola, se tornando a segunda casa de cada um de nós. O trabalho nas escolas também tem que ser muito sério e com muito mais atenção, né, doutor Bruno? Perfeito, Antônio. Você está certíssimo, né? Até uma das recomendações é que, de fato, né, os pais tomem conhecimento com quem seus filhos andam, no sentido de que muitas vezes os agressores, né, são conhecidos da vítima, né, participam do ciclo dela, então às vezes são familiares, né? É uma triste realidade, mas na terceira vara criminal a gente pega muitos processos mesmo em que o agressor é um padrasto, o agressor é um avô. Infelizmente isso acontece com muita frequência. Então os pais precisam ficar atentos, né? Mesmo que sejam pessoas conhecidas, às vezes é um tio distante, enfim, mas sempre observar, não deixar a criança sozinha, né? Então, com essas pessoas. Então é preciso tomar, de fato, esses cuidados para que, certamente, fiscalizar as conversas pelo WhatsApp, a movimentação nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Assim, isso é de fundamental importância. Os pais têm o direito de fazer isso, devem fazer. Isso não é invasão da privacidade ou da intimidade da criança, muito pelo contrário, né? É preciso que eles tenham um acesso à internet de forma supervisionada, né? Não pode deixar a criança livre ali para acessar qualquer tipo de conteúdo, né? Doutor Bruno, o que o senhor tem encontrado mais que chega até a comarca aqui em Santana do Ipanema, mais precisamente na terceira vara criminal? Quais são os crimes mais frequentes que chegam até o senhor? Antônio, nessa temática, sem dúvida de lhe responder, é de fato o estupro de vulnerável, né? Que quando a criança tem a sua integridade sexual violada, né? O crime, ele fala o seguinte, né? Que quando o agressor tem uma conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso contra menor de 14 anos de idade. São palavras difíceis, mas é um juridiquês, né, que a gente chama, mas deixando claro, é simplesmente quando um adulto tem uma relação sexual com a criança ou ainda pratica outro ato de conotação sexual. Então, até mesmo um beijo mais agressivo, um beijo mais como é que eu posso dizer assim, mais efusivo, né? Um beijo com mais vontade já configura um possível ato libidinoso, né, contra menor de 14 anos. E é importante dizer aqui, Antônio, que não importa se a criança ela é menor de 14 anos, não importa se ela concorda ou não, porque muitas vezes o agressor chega e diz o seguinte: mas foi consentido, ela quis. Criança menor de 14 anos de idade, ela não tem ainda desenvolvimento suficiente para dizer se quer ou não ter uma relação sexual. Então, a relação sexual, ela não pode ser feita com menor de 14 anos, né? A criança ainda precisa de um período de desenvolvimento, de maturidade psíquica, corporal e intelectual para poder ter uma relação sexual, para poder adentrar na vida
sexual, né? Isso faz parte do período de puberdade que vem mais adiante, né? E não com 14 anos. Com 14 anos, por exemplo, o corpo de uma menina não está preparado para, por exemplo, uma eventual gravidez. Então, a menina, ela corre sérios riscos de vida. Então, isso a lei, né, e aí os nossos tribunais também, eles dizem com muita clareza que realmente não importa se a criança quis ou não quis, ela ainda não tem a possibilidade de manifestar completamente o seu desejo. Ela pode ser ludibriada pelo maior, ela pode entrar dentro de um jogo, isso tudo não deve ser protegido. Então, aquelas pessoas que não têm conhecimento passam a ter, a partir desse momento, nessa conversa que nós temos, né, para não serem surpreendidas. Não tem qualquer relevância para o direito penal se a criança concordou ou não, certo? Com aquele ato. Então, bastou praticar um ato contra menor de 14 anos, o crime já está configurado. Então, que o criminoso, o suspeito, não apresenta esta versão, uma versão completamente ilógica, fora de lógica, uma versão que não condiz, né, não é sustentada, a versão de que, mas ela deixou, ela permitiu, foi ela que me levou, ela sendo de menor e o suspeito de maior, né, doutor Bruno? Isso, exato, Antônio. Só para ficar claro aqui que o marco é 14 anos. Se for menor de 14 anos, essa tese não cola, como você está falando mesmo, essa versão dele não cola. Maior de 14 anos, aí realmente já teria que verificar, porque aí é outro delito, já configura o estupro mesmo, né? Que é um estupro... Acima dos 14 anos, doutor? Acima de 14 anos já pode configurar o estupro mesmo, que é um estupro que qualquer adulto, né, pode sofrer mesmo. Então, agora menor de 14 anos, qualquer ato sexual praticado com essa criança configura o estupro de vulnerável. Então, o limite temporal aí é aos 14 anos. Menos de 14 anos, a criança não pode ter qualquer tipo de relação sexual. Ou seja, menos de 14 anos é um crime muito sério. Acima dos 14 anos, como já passa a ser estupro, aí se torna um crime tão quanto mais sério do que a menor de 14. Exato. Aí a gente fala de outro crime, que é o estupro. E, inclusive, a pena do estupro, ela em que pese também ser alta, né, que é de 6 a 10 anos, mas ela é um pouco menor, porque o estupro de vulnerável é de 8 a 15 anos. Então, tem essa diferença, sim, entre os delitos, né? Agora, doutor, eu sei que o senhor está com uma reunião marcada, inclusive, só mais uma pergunta. Muita gente tem feito essa pergunta a mim, eu tenho batido muito, insistido muito nesse tema, saindo um pouco do nosso tema principal, que é o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Doutor Bruno, o homem casado com a mulher, ele insiste em ter relações com ela, mesmo ela não querendo, ele sendo marido dela, marido casado no cartório, na igreja, enfim, marido dela. Se ela não aceitar, é crime de estupro. Exato, Antônio, você está certíssimo, certo? Toda relação sexual entre pessoas, né, entre adultos, ela tem que ser consentida, né? Então, o marido, de forma alguma, pode se valer da sua força física ou se valer de uma situação de vulnerabilidade da esposa, em que, por exemplo, ela tomou um pouco mais de cerveja e está desacordada, não sabe o que está fazendo, e aí praticar uma relação sexual sem que ela permita. Então, se a mulher não permite, não pode haver relação sexual, de forma alguma. Independente da idade dela também, não é, doutor? Independente da idade da mulher, né? Independente da idade da mulher. Se ela não autoriza, né, se ela não quer,
Não pode, né? Não pode. Tem que haver o desejo dos dois, né? Do homem e da mulher. Não é o fato de estarem casados que autoriza que o homem use da força, use da violência para praticar um ato sexual sem a autorização da sua esposa. Não, isso não é possível. Isso configura, sim, o delito de estupro. Doutor Bruno, muito obrigado por sua participação. Esperamos contar com o senhor ao vivo aqui no Liberdade de Expressão na Rádio Milênio, no futuro breve, quando poderemos conversar sobre outros temas. Temos muitas dúvidas, muitos temas para conversarmos. E, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui ao vivo no Liberdade de Expressão na Rádio Milênio. Antônio, eu que agradeço o convite, fiquei muito lisonjeado, muito feliz, estarei sempre à disposição, uma alegria imensa, tá certo? No que eu puder ajudar, conte comigo, tá certo? E também aos ouvintes, assim, desejo um bom dia, tá certo? E que, se tiverem qualquer necessidade em relação a esse tema, tomarem conhecimento de algum ato, né, de exploração ou abuso sexual, os seguintes canais estão disponíveis, que é o Disque 100, basta ligar para o número 100, que é um canal de denúncia. Há também um aplicativo de direitos humanos. É possível ainda procurar a delegacia ou o conselho tutelar. Essas são as formas realmente de denunciar, né, um caso de abuso sexual a uma criança. Doutor Bruno, mais uma vez, muito obrigado e um excelente dia para o senhor. Obrigado, Antônio. Bom dia. Até a próxima. Até a próxima. Esperamos contar com o senhor aqui ao vivo, num futuro muito próximo.